17 Fev 2022 Cor litúrgica: branco. Sexta semana comum, quinta-feira. Primeira leitura, TG 219, leitura da Carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. 2 Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre, com sua roupa surrada. 3 E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui, à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí, de pé, ou então: senta-te aqui no chão, aos meus pés. 4 Não fizestes, então, discriminação entre vós, e não vos tornastes juízes com critérios injustos. 5 Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? 6 Mas vós desprezais o pobre. 7 Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós? 8 Entretanto, se cumpris a lei régia, conforme a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, estais agindo bem. 9 Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, SL 33, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Evangelho, MC 8:27-33, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 27 Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? 28 Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros, ainda, que és um dos profetas. 29 Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. 30 Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. 31 Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto, e ressuscitar depois de 3 dias. 32 Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. 33 Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Seja simples na forma de manifestar a sua fé. 17 de fevereiro de 2022. De uma pergunta inocente, nasce uma profissão de fé tão sintética, mas tão eficaz. Tu és o Cristo? A pergunta de Jesus parecia inocente, mas consegue retirar do coração de Pedro essa profissão de fé tão forte. Às vezes, temos as nossas manifestações de fé, que são tão longas, fazemos muitas orações, mas, muitas vezes, tão mecânicas, tão complexas, tão desconectadas da nossa vida. Repetimos frases que nem
conectamos o nosso coração com elas. Essa resposta tão sintética de Pedro nos ensina muito. Às vezes, as coisas mais simples são as mais profundas. Às vezes, nós precisamos um pouco mais de simplicidade na nossa forma de manifestar a nossa fé. Não é uma crítica contra nenhuma manifestação de fé de nenhum tipo, mas que ela nunca seja mecânica, que ela nunca seja separada da nossa vida, porque o Verbo divino se fez carne. Algumas manifestações de fé nasceram da mediação de alguém, ou alguma situação, e são tão fortes que nos revelam a pessoa de Jesus. Certamente, na vida de Pedro existiu o seu irmão que apresentou Jesus a ele. Na nossa vida também, a pessoa de Jesus, talvez, foi descoberta pelo nosso coração através da mediação de alguém. E isso foi tão marcante que, até hoje, nós conseguimos ter memória desse fato. Temos as nossas manifestações de fé, fazemos muitas orações, mas, muitas vezes, tão mecânicas. Não basta fazer a própria profissão de fé para dizer que eu pertenço a Cristo. Jesus mesmo deu, logo após a profissão de Pedro, o complemento daquilo que é a vida de um discípulo: sofrer e ser rejeitado, morto e ressuscitado. Existe um complemento e, muitas vezes, nos esquecemos dessa parte. Dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, comporta também dizer que ele foi morto, ressuscitado, sofreu e padeceu. Nós também somos chamados a fazer esse mesmo itinerário. A lógica mundana nos lábios de Pedro demonstra a nossa incapacidade de aceitar a cruz. Longe disso, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Se amar é dar a vida, essa é a lógica de Jesus. A lógica totalmente contrária à lógica do mundo, que quer poupar os esforços, que quer poupar a própria vida. Por isso, Jesus precisou exorcizar o coração de Pedro contra Satanás, que quer se apoderar da vida dos filhos de Deus. Jesus precisou expulsar do coração de Pedro aquela mentalidade diabólica de rejeitar os sofrimentos, as tribulações e as lutas como parte também de um caminho de santificação e de salvação. Acolhamos o Senhor neste dia de hoje, acolhamos a sua palavra e peçamos que Ele também exorcize o nosso coração, para que a nossa profissão de fé, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, também se complemente nas dores e nos sofrimentos da nossa vida presente. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 7 santos fundadores dos Servitas. Ministros da Unidade e da Paz. Os 7 fundadores da Ordem do meados de 1200. Fundação da instituição religiosa a Ordem dos Frades Servos de Maria, Osmo, cujos membros são conhecidos como Servitas. Foi fundada em Florença, Itália, em 1233, por 7 ricos comerciantes. Os 7 santos eram: 1. Bonfiglio Monardi, guia do grupo leigo e prior da futura comunidade. 2. Bonagiunta Manetti, segundo futuro prior, entre 1256 e 1257. 3. Maneto Dantella, responsável pelas primeiras fundações na França. 4. Amádio de Amadei, conhecido como quem tinha a alma do grupo. 5. Sostegno de Sosteni, comerciante de tecidos e lã. 6. Ugoxio de Ugoxione, comerciante de tecidos e lã. 7. Aleixo Falconieri, também comerciante de tecidos e lã. O que tinham em comum? Eles nutriam uma particular devoção a Nossa Senhora e eram membros de uma companhia leiga de fiéis, chamada Associação Mor de Santa Maria. A pertença ao mesmo ramo de negócios, a mesma classe social e a comum devoção à Virgem Maria os uniram com laços de profunda amizade.
Um convite da Virgem Maria em 15 de agosto de 1233, Assunção de Nossa Senhora, estavam reunidos em oração. Costumavam cantar cânticos dedicados à Virgem Maria. Foi então que, de repente, viram que a imagem de Nossa Senhora se mexeu. Todos ficaram intrigados. Depois disso, quando atravessavam uma ponte voltando para casa, a própria Virgem Maria lhes apareceu vestida toda de luto e chorava. Em seguida, contou-lhes a razão de suas lágrimas. A guerra civil que não cessava em Florença, já fazia 18 anos. Pediu-lhes, Nossa Senhora, não apenas que reforçassem sua consagração a ela, mas que se empenhassem, num apostolado de reparação, a fazer ver aos homens o quanto ofendiam a Deus com os seus pecados. Testemunho, fraternidade e oração diante das intrigas entre facções, os 7 acolheram o pedido da Virgem e decidiram dar um testemunho de unidade e de paz. Isto é, de que era possível viver como irmãos. Deixaram as suas atividades comerciais e suas famílias e, dispostos a não guardar nada para si, venderam os seus bens, deixando o suficiente para suas famílias e distribuindo o restante aos pobres. Retiraram-se da cidade para dedicarem-se à penitência, à contemplação e ao serviço a Maria. Túnicas e mantos cinzentos. 20 dias depois, os 7 homens começaram a viver em comunidade numa casa abandonada, na Vila Camarzia, na periferia da cidade, que mais tarde se chamaria Santa Maria de Cafagio, onde está hoje o Santuário da Santíssima Anunciada. Nessa casa, viviam como se fossem um só coração e uma só alma, levando uma vida austera, dedicada à oração, à contemplação, à penitência, à mendicância e às obras de caridade em favor dos pobres e doentes. Adotaram um hábito religioso dos irmãos da penitência: manto e uma túnica de lã bruta de cor cinzenta. Por causa de um povo, muitas pessoas, aflitas e angustiadas, dirigiam-se a eles para receber conforto e conselho. Sobretudo os mais atônitos, pelo fato de 7 jovens, ricos comerciantes, terem escolhido, voluntariamente, a vida de pobreza. Consolida-se a Ordem dos Servos de Maria. O estilo de vida que adotaram logo despertou no povo admiração e respeito. Isso levou à difusão da sua fama de santidade, tanto que muitos pediam para fazer parte da sua família religiosa. O bispo da época deu-lhes, no ano seguinte, um terreno no cume do Monte Cenário. Lá construíram uma casa rústica para morar e um oratório dedicado a Santa Maria. Com a visita do cardeal Goffredo Castiglioni, futuro Papa Celestino IV, o cardeal prescreveu a eles a regra de Santo Agostinho. Canonização conjunta. Os 7 santos fundadores, proclamados pela liturgia como ministros da unidade e da paz, foram canonizados juntos, como se fossem um só, exemplo único na história da Igreja, pelo Papa Leão XIII, em 1888. Seus restos mortais descansam em Monte Cenário, em um único sepulcro. Atualidade. Monte Cenário é até hoje o ponto de referência de todos os servos e servas de Maria espalhados pelo mundo. É lá que se encontram as relíquias dos 7 santos fundadores. E é para lá que frades, irmãs e leigos ligados à ordem acorrem com frequência, a fim de transcorrer momentos de oração, reflexão e estudo, desejosos de colher na fonte original a linfa que nutre a genuína espiritualidade de nossa ordem. A Ordem dos Servos de Maria se espalha pelo mundo. Os servitas cresceram e espalharam-se por vários países, inclusive pelo Brasil, onde fundaram casas em diversas cidades. Memória com memória facultativa, são celebrados todos no mesmo dia, 17 de fevereiro, dia do falecimento do último dos fundadores.
Santo Aleixo Falconieri, que recusou ser sacerdote, por se considerar indigno dessa honra, então, ficou como irmão religioso. E os demais tornaram-se sacerdotes. Oração dos 7 fundadores da Ordem dos Servos de Maria. Ó Deus, que despertastes no coração desses 7 homens as virtudes da humildade, da caridade, da oração, do serviço e do amor à Virgem Maria. Dai também a nós, por intercessão dos 7 fundadores, a graça de crescermos nas virtudes cristãs para que a tua glória brilhe no mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A minha oração. Deus não me chamou para viver a santidade sozinho. Ele mesmo se encarregou de colocar pessoas ao meu redor, sejam elas familiares, colegas de trabalho, irmãos de comunidade, entre outros. Senhor, rendo graças a Ti pela oportunidade de ser santo junto com outros filhos Teus que estão ao meu lado, agora. Dai-nos essa graça. 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas, rogai por nós.